de partida do nosso tema de hoje. Escreva para curar, transformando desafios e narrativas empoderadoras. O ponto de partida é: a palavra curar não quer dizer apenas cuidar de algo doente. Quer dizer cuidar. Ponto. Cuidar. Cuidar de algo que está bom para ficar melhor, cuidar de algo doente para melhorar, cuidar, certo? Partindo desta premissa, desta base. Vamos lá. Pergunta: alguém de vocês aqui já falou a seguinte frase? Prestem atenção. Vocês já falaram o seguinte: ah, mas a minha vida daria um livro. Vocês já falaram isso, gente? A minha vida daria um livro? É. Por que a gente fala essa frase às vezes, gente? Porque muitas vezes na vida nós vivemos situações ou sentimos coisas tão intensas, tão profundas e tão extremas que a gente para e pensa: gente, isso realmente daria um livro. Isso poderia ser a história que aparece em algum livro. Por isso que a gente fala: ah, minha vida daria um livro. Porque são situações muito intensas que poderiam ser lidas no livro. E aí que tá. Eu sei que a gente fala essa frase, minha vida daria um livro, de uma forma de brincadeira, muito tranquila e dando risada. Mas o fato é que, se a gente for pensar bem, assim, com bastante calma e seriedade, essa frase, minha vida daria um livro, ela é uma frase muito séria e real. Porque realmente as coisas que a gente vive dariam um livro. E pensem bem, quantas coisas vocês já viveram que marcaram, que foram intensas, que foram extremas, que foram grandes vitórias ou grandes problemas. Sejam vitórias ou problemas, gente. Quantas coisas vocês já viveram que, se fossem escritas, poderiam ajudar outras pessoas a evitar situações assim ou a buscar vitórias, conquistas que nem essas que vocês conseguiram. Quantas vezes a gente, eu, vocês, nós já passamos por situações que a gente para e pensa: puxa, se alguém tivesse me dito isso antes, eu não teria passado por toda essa encrenca. É isso, gente. O livro, ele faz esse papel de conversar com a gente e, a partir dessas narrativas, destes desafios que nós lemos nos livros, isso nos empodera, isso nos dá força para enfrentar situações, para conquistar objetivos. E é por isso que essa frase, que às vezes é dita de brincadeira, minha vida daria um livro, na realidade podia ser de verdade. Realmente poderia virar um livro. E mais, gente, assim, vamos lá. Quando nós escrevemos a nossa história, o processo de cura e de ressignificação, ele acontece em muitos níveis, certo? Muitos níveis. Vou trazer alguns deles aqui para vocês. Por exemplo, quando nós, escritores e escritoras, nós escrevemos a nossa história, escrevemos um livro. E quando eu falo escrevemos a nossa história, pode ser quando eu escrevo a minha história, as minhas experiências, as coisas que eu vivi. Pode ser quando eu escrevo uma história fictícia, porque também é uma criação, uma construção a partir daquilo que eu sou. Ou pode ser também um livro técnico, que também faz parte daquilo que eu conheço, que eu aprendi, que eu sou. Então, quando nós escrevemos uma história, o que acontece? Quando um escritor, uma escritora escreve uma história, esta escritora, este escritor, ele formaliza a sua história por meio de palavras. Traz para o papel a sua história. E nesse processo de trazer a sua história para o papel, um primeiro nível de cura, de cuidado, seja cura de curar algo que estava doente, quanto cura de cuidar e aprimorar, dar vantagens, benefícios para que algo se desenvolva. Acontece o primeiro processo de cura quando o escritor e a escritora trazem para o papel a sua história. O que é esse primeiro nível de cura? É quando tem aquele momento onde o escritor ou a escritora tem para e pensa e reflete sobre o que está trazendo para o papel.
Porque quando as coisas estão dentro da nossa cabeça, dentro de nós, no nosso coração, tudo isso, de alguma forma, faz parte de nós, mas não tem uma clareza consciente. Então, na escrita, na formalização da história através das palavras, o escritor, a escritora, tem um momento de reflexão. E durante essa reflexão, a partir dessa reflexão, acontece um momento de acolhimento, uma possibilidade de ressignificação do que é aquela história, que estava dentro da gente de alguma forma boa ou ruim, mas estava dentro da gente misturada dentro de todos os outros sentimentos. Qual é o segundo nível desta cura? É quando o escritor dá aquele polimento, sabe? Vai lapidar o seu texto, dar a última organizada, a última polida no seu texto antes de fazer o seu livro. Por que é o segundo nível de cura durante a escrita de um texto? A conscientização e racionalização sobre aquilo que nós ressignificamos e acolhemos. E é aí que acontece a possibilidade de um novo olhar sobre os fatos que foram acolhidos e ressignificados. Porque é diferente, gente. É diferente refletir, pensar, primeiro nível. Daí a gente acolhe, ressignifica, primeiro nível. No segundo nível, racionaliza e conscientiza, ou seja, a gente vai pensar e elaborar racionalmente a partir daquilo que a gente refletiu, acolheu e ressignificou. Por causa desta racionalização e desta conscientização que é possível nós termos um novo olhar sobre aquilo que nós escrevemos. Esse é o segundo nível de cura. E tem um terceiro nível de cura sobre isso, que acontece dentro da escrita, quando a gente escreve a nossa história. E este terceiro nível não tem a ver com o escritor ou com a escritora. Este terceiro nível é quando o leitor lê. Porque quando o leitor lê o livro de vocês, nosso livro, seu livro, que você escreve, o que acontece? O leitor se conecta e interage com o escritor. Ou seja, o texto é a história da vida do leitor. Esta conexão se dá e o texto vira um espelho. O leitor se enxerga dentro daquele ambiente, dentro daquele mundo, daquela narrativa criada pelo escritor. E ao longo do livro, o leitor, dentro desta conexão, ele faz este caminho que o escritor fez. Ou seja, ele primeiro reflete sobre aquilo que está ali, porque a primeira coisa do terceiro nível é a conexão. Quando existe a conexão entre texto e leitor, o leitor faz o mesmo processo que o próprio escritor fez. Primeiro, ele reflete sobre aquilo que está escrito, ou seja, aquilo é ele, é a vida dele, também faz parte do que ele é. Ele enxerga aquilo, ele reflete. Daí ele acolhe. Daí ele ressignifica, não o que está escrito no livro, o que aconteceu com ele, mas o que está espelhado no livro. Depois disso, ele conscientiza, racionaliza, pensa sobre aquilo, entende. E isso possibilita que o leitor tenha um novo olhar sobre aqueles fatos da vida do próprio leitor, mas que estão espelhados naquela narrativa que está no livro escrito pelo escritor. Ou seja, quando a gente fala sobre escrever para curar, sobre transformar desafios em narrativas empoderadoras, quer dizer o quê? Quer dizer escrever textos, livros que possibilitem ao leitor esta conexão para que ele se enxergue situações da sua vida, sejam situações difíceis ou situações boas de conquista, por exemplo. Às vezes a gente está lendo um livro e tudo que a gente quer é conseguir fazer o que aquele cara, aquela mulher daquele livro fez. A gente olha e diz, eu quero isso.
Ou seja, é inspirador. Então, quando a gente fala em transformar desafios, um desafio pode ser superar um problema ou pode ser conquistar algo. Eu também quero isso. Então, quando a gente fala em escrever para curar, quer dizer escrever textos, livros que criem esses mundos onde os leitores enxerguem partes da nossa vida, dos nossos anseios, parte dos anseios que eles têm naquele texto. Ou seja, o texto cria conexão e é um espelho fantasiado ou é um espelho idêntico da vida do leitor. E com isso nós proporcionamos esse processo de cura de, primeiro, reflexão, acolhimento, ressignificação, racionalização, conscientização, para depois de tudo isso ter um novo olhar em relação aos fatos, àquela situação, e aí sim ter força, poder de conseguir cuidar daquela situação, seja cuidar para tratar algo que está doído, sofrido ou doente, ou seja para cuidar de algo para que eu consiga conquistar, para que o leitor consiga conquistar aquilo que ele ou ela quer. E para tudo isso, gente, para todas essas situações desafiadoras, essas conquistas, superações, para tudo isso, os livros nos guiam, os livros nos dão um caminho para que a gente faça esse processo de cura. Tanto nós, escritores e escritoras, quanto os leitores e leitoras fazem isso. Para ilustrar isso, gente, ilustrar um livro desse tipo, eu trouxe aqui 2 livros da Andréa Cervo. Andréa Cervo, gente, esta moça aqui, ela escreveu já 2 livros aqui pela mentoria, meu primeiro livro, tá? Andréa Cervo, gente, inclusive, deixa eu explicar. Andréa Cervo fez esse o primeiro livro dela, Uma Vida com Mais Sentido. Ela escreveu este livro em 2022, certo? Em janeiro, ela lançou em abril de 2022 esse livro aqui. E daí, bom, como funciona a Mentoria Meu Primeiro Livro? Mentoria Meu Primeiro Livro, eu ajudo os escritores a trazerem aqui da mente para o papel, para o livro físico lançado, as suas ideias, o seu livro, a sua história. Realmente escrevendo narrativas empoderadoras. Eu ajudo a trazer daqui para cá. Inclusive aqui, ó, gente, aqui, ó. Aqui. Alice Chapini Machado, aqui, ó. Aqui ela está ali. A Alice está lançando o livro dela hoje. Daqui a pouquinho a gente vai lá falar com ela. Aqui ainda na nossa live. Final de 2022, a Andréa me disse: Ana, quero fazer meu segundo livro. Daí eu falei assim: André, mas tu já aprendeu a fazer o primeiro livro na mentoria. Vai fazer de novo a mentoria? Me disse o seguinte: Ana, a mentoria é como personal trainer. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente não vai fazer sozinho. A gente precisa de um apoio, de alguém junto, alguém que nos apoie e nos conduza no processo. E daí ela fez a mentoria de novo. Esse aqui é o segundo livro da Andréa Cervo, Minhas Aventuras na Arena da Vida. Vou falar do primeiro livro dela aqui, gente. Esse livro da Andréa, ela conta literalmente a história dela. Tudo a história dela. Ela começa aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? O livro dela começa da seguinte forma: minha história começa de onde me contaram. Posso dizer que é verdade? Não sei. Só sei que faz parte, já que não me lembro de tudo na minha infância. Mas digo para você que já reformulei essa história muitas vezes na minha cabeça. O livro da Alice Machado, da Andréa Cervo, gente, é a história da vida dela. E é incrível. As coisas que ela passou, as situações que ela viveu, as dificuldades que ela viveu, as conquistas que ela teve. Quando a gente lê esse livro dela, vou começar como leitora, tá? Depois a gente fala da escritora. Como leitora, quando eu li esse livro dela, ainda no manuscrito, eu me identifiquei com tantas situações, gente.
Tantas coisas que a Andrea passou ao longo da vida, eu também passei, eu também vivi. E em algumas situações, eu li aqui no livro e eu pensei, nossa, como a Andrea é uma mulher corajosa. Porque eu não tive coragem de tomar a decisão que ela tomou. Eu não tive a coragem de fazer o que ela fez. E eu fiquei pensando, se eu tivesse lido este livro na época que eu estava passando por uma situação similar, quem sabe eu teria tido coragem. Quem sabe esse livro teria me dado a força que eu precisava para justamente fazer o que eu poderia ter feito. Não fiz, não tinha lido o livro, mas hoje que o livro existe, outras pessoas, outros leitores e leitoras, ao lerem esse livro, Uma Vida com Mais Sentido, elas conseguem se empoderar, ter força, ter um respaldo para agirem com mais autonomia. Por isso que quando a gente escreve para curar, que é o caso da Andrea, nós transformamos desafios, como ela teve, em narrativas que empoderam outras pessoas. Isso falando como leitora, falando sobre a escritora. O processo de escrita deste livro para a própria Andrea foi um processo de cura. Foi um processo de cura por quê? Porque ao escrever, ela teve que revisitar situações, momentos, muitas coisas do passado. E tudo isso, em diversos momentos, não foi muito fácil. Ou melhor, não foi nada fácil. Só que nesse processo de escrita, de escrevendo para curar a si e aos outros, primeiro a si, depois aos outros, ali a Andrea não estava sozinha. Eu estava junto, a mentoria estava junto, os colegas estavam juntos. Por isso que a mentoria, por exemplo, o meu primeiro livro, ela é sempre em grupo. Porque o grupo nos ajuda. Em momentos onde nós enfrentamos, revisitamos nosso passado e enfrentamos este passado, ao ver ele, quando a gente formaliza e escreve no livro, às vezes não é fácil. Às vezes é duro, às vezes a gente tem que encarar algumas coisas que a gente nunca tinha se dado conta. E para isso, o grupo, o apoio é muito importante. E é por isso também, gente, que eu faço a mentoria sempre em grupo, eu não faço mentoria individual. Vamos para a nossa segunda parte da nossa live, falando com a Alice Machado, que está aqui lançando este livro maravilhoso, Aprender é Divertido. Bora! Vou me levantar aqui e vou levar vocês aqui dentro do Bistrô Catedral. Gente, deixa eu mostrar aqui o Bistrô Catedral para vocês. Ó, lançamento aqui no Bistrô Catedral, gente. Vamos lá, vamos entrar, que agora eu vou falar. Posso? Vamos! Gente, ó, deixa eu mostrar. Chegamos, gente, bem na hora. Aqui, ó, olha só, gente. Isso que é... Ó, já fica a dica para vocês que quiserem lançar livro, tá? Lancem o livro no dia do aniversário. E daí todo mundo que vier para o aniversário compra livro. Fica a dica, ó. Chegamos no momento, ó, gente. Dá um oi pra galera. Dá um oi aí. Não foge, ilustrador legal. Ah, é? Gente, deixa eu... Aqui, ó, momento ímpar. Nossa escritora e o nosso ilustrador. Pega o livro ali para mostrar. Mostra aqui, ó. Fala do livro, Alice, conta. Então, esse livro aqui foi feito para ser o teu companheiro de aventura pedagógica. Todinho desenhado e desenhos autorais deste moço aqui que tá louco de vergonha. Mas tá tudo bem, faz parte, tá tudo bem. Tá? Ele foi feito de professor para professor. Você tá achando que ainda? Tá achando que vai ficar famoso ilustrador e tá, não vai querer aparecer? Não vai ficar por fora, ó. Faz parte, gente, vai ver. Faz parte, né? E aí, me conta, gostou de ilustrar? Como é que foi a experiência? Conta pra gente. Foi legal? Curtiu? E você leu o livro também? Pra ilustrar? E o que achou? Foi bacana?
Ó, gente, a gente tá aqui, ó, com a Alice. A Alice tá. Agora é que a gente chegou num momento, tá? A gente tá arrumando o bolo pra gente cantar parabéns. Olha só, gente. Arrumando o bolo para cantar parabéns. Aqui. Deixa eu mostrar aqui um pouco a galera que tá aqui. Deixa eu trazer aqui mais duas escritoras que estão aqui com a gente. Vocês perderam. O André estava aqui também da Princesa DBR, mas já foi. É assim. Tem um oi aí, meninas. Oi, oi, oi. Olha quem tá aqui, gente. Ó, Mara Nunes e Mara Neide, as escritoras, estão aqui também prestigiando o lançamento aqui da Alice Machado no Bistrô Catedral. Deixa eu falar aqui, cadê? Ali é o livro, ó, gente. E ela já autografou? Sim. Sim. Os dois são. Os dois? Olha só, gente. Os dois autografaram, gente. Olha só. Realizem seus sonhos, escrevam sua história. Usem esse processo da escrita para curar a si e aos outros. Ou seja, para cuidar de si e dos outros.